Alguna vez res inclinado la cabeça em oração, pero em el fondo res sentido dúvidas sobre a quem exatamente estabas dirigindo-te. Crees em Deus, pero é esse é o eu Padre? É esse o Espírito? O de alguma maneira saem los três. La Bíblia hace una declaração audaz y hermosa, escucha, Israel, eu Senhor nuestro Deus, eu Senhor uno é esse. Esto está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Y constitui la base de la fé judia y cristiana. Deus é esse uno, indivisível, eterno. Sin embargo, a lo largo de las escrituras nos encontramos com algo inesperado, Deus é o Padre habla desde el cielo, Deus é o Hijo camina sobre la tierra y Deus é o Espírito lena a su pueblo com poder. Solo Deus, três personas, la Trinidad. Pero, como puede ser esto? Alguna vez te res perguntado em silêncio como é o Padre, eu Hijo y o Espírito Santo pueden ser todos Deus sem ser três dioses? Talvez res intentado explicar-lo a alguém y te res sentido mais confundido quanto mais hablaba. O quizás te res sentido distante de Deus sem dar-te conta de que parte de essa desconexão se deve a não entender realmente quem é esse eu. No estás solo, ou los cristianos han luchado com este mistério durante siglos. Aún así, la Bíblia nos oferece pistas, capas y vislumbres, a veces em sussurros y outras em truenos. Este análisis nos se centra solo em la teologia, sino em la claridade. Se fuimos criados à imagem de Deus, entender quem é esse Deus, Padre, Hijo y Espírito Santo nos ajuda a compreender-nos a nós outros mesmos. Mais adelante. Se o maior enigma do cristianismo é, na verdade, a maior janela para o coração de Deus. Uma das primeiras objeções dos céticos ao abordar o tema da Trindade é justamente essa, mas a palavra Trindade não se encontra na Bíblia, e eles têm razão, pois não encontrarás essa palavra em nenhuma parte das Escrituras. No entanto, eis a verdadeira questão, e isso significa que a verdade por trás dela não está presente? Reflita sobre isso. A palavra Bíblia também não aparece na Bíblia, tampouco onisciente ou encarnação, mas ninguém duvida da sua realidade ou importância. O termo Trindade surgiu posteriormente, não como uma invenção, mas como uma maneira de descrever o que Deus já havia revelado. Os cristãos não inventaram a Trindade para complicar a teologia, estavam tentando descrever fielmente o que viam no texto, só Deus, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Cada distinto, cada divino, cada plenamente pessoal. E talvez em nenhum outro lugar esse mistério seja capturado de forma mais poderosa do que nas palavras que Jesus proferiu antes de ascender ao céu, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observa algo? Jesus não disse em nomes, mas em nome, singular, só nome, três pessoas. Isso não é um detalhe insignificante, é uma mina de ouro teológica. Aqui, Jesus une as três pessoas de Deus, não como divindades separadas, mas como uma identidade unificada, Pai, Filho e Espírito, distintos em função, unidos em essência. Já paraste para pensar nisso? Que Jesus nunca disse nomes, como se estivesse enumerando três deuses diferentes. O que achas que isso significa sobre quem é realmente Deus? A palavra Trindade pode ser uma criação humana, mas a realidade é que ela se refere à divinamente revelada, não em filosofia ou imaginação, mas nas próprias páginas da Bíblia. Portanto, a verdadeira pergunta não é por que a palavra Trindade não está nas Escrituras, mas estamos dispostos a crer no que as Escrituras nos mostram? Mesmo quando isso expande nossa compreensão de quem é Deus, há algo poderoso em ver, em testemunhar a verdade divina se desdobrar, não apenas em palavras, mas em momentos que nos deixam sem fôlego. E na Bíblia, há certas cenas em que o mistério da Trindade não apenas sussurra, mas ruge. Comecemos com uma que talvez conheças, mas que talvez nunca tenhas notado completamente. O batismo de Jesus está registrado em Mateus, capítulo 3, versículos 16 a 17. Jesus, o Filho,
Entra no rio Jordão, de repente, os céus se abrem, o Espírito desce como uma pomba, e a voz do Pai troveja desde o alto: Este é o meu Filho amado, em quem tenho complacência. Os três em um só lugar, não se revezando, não mudando de máscaras, juntos, distintos, unidos. Aquele momento não foi apenas o início do ministério de Jesus, foi um vislumbre da vida eterna de Deus, uma cena com três pessoas, uma missão divina. Mas isso não começou ali, remonta ao capítulo 1 de Gênesis. Novamente, o Pai fala, e a criação vem à existência, ou o Verbo, que mais tarde saberemos ser Jesus, traz a vida, e o Espírito se move sobre o abismo, ativo e presente. E em Pentecostes, isso acontece de novo, o Pai envia o Espírito, conforme o Filho havia prometido. Chamas de fogo descem, línguas surgem, e a Igreja nasce, empoderada pelo Espírito de Deus, em cumprimento do plano do Pai, por meio da vitória do Filho e, posteriormente, da ressurreição. A maioria de nós pensa apenas em Jesus ressuscitando dentre os mortos, mas as Escrituras revelam algo mais misterioso. Atos, capítulo 2, versículo 32, diz: E a este Jesus, Deus ressuscitou. João, capítulo 10, versículo 18, mostra Jesus dizendo: Eu dou a minha vida para retomá-la. E Romanos, capítulo 8, versículo 11, afirma que foi o Espírito quem dará vida aos vossos corpos mortais. Três pessoas, um milagre, uma ressurreição, um só Deus. Veremos uma escena em que as três personas de Deus aparecem juntas em um momento poderoso que ha assombrado a los estudiosos e inspirado a los adoradores durante siglos. Lo que sucede ali poderia cambiar nuestra compreensão de toda a Bíblia. La verdade detrás de la Trinidad puede ser mucho mais íntima y transformadora de lo que jamais imaginamos. Desde o princípio de las Escrituras somos invitados a um mistério. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, leemos: Em el princípio criou Deus los cielos y la tierra, um solo Criador. Pero apenas 2 versículos después sucede algo intrigante: y o Espírito de Deus se movia sobre la faz de las águas. Y luego, em el versículo 26, Deus disse: Vagamos ao hombre a nuestra imagem, conforme a nuestra semelhança. Esta não é uma forma poética de hablar, sino uma visão detrás de velo hacia la propia naturaleza de Deus. Em el Evangelho de Juan, vemos algo aún mais profundo: em el princípio era o Verbo, el Verbo era com Deus, el Verbo era Deus. Juan 1, 1. Luego, el Verbo se hizo carne y habitou entre nós outros. Juan 1, 14. Jesus é esse o Verbo eterno de Deus presente em la criação, uno com el Padre, agora caminhando entre nós outros em forma humana. O mesmo Espírito de Gênesis desciende sobre Jesus em su bautismo, la voz del Padre resuena desde el cielo: Este é esse mi hijo amado, em que tengo complacência. Mateus 3, 16, 17. Em esse momento, los cielos se abrem y, por um breve instante impactante, lo vemos claramente: o Padre habla. Se você me dissesse que a ressurreição não foi apenas obra de Jesus, mas um ato orquestrado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo movendo-se juntos como uma sinfonia divina, uma unidade perfeita onde um Deus se move sempre junto, sempre como um só? Portanto, na próxima vez que ler sua Bíblia, não procure apenas uma pessoa de cada vez. Observe com atenção, pois a Trindade se move através das páginas, moldando a história, redimindo a criação e revelando o próprio coração de Deus. Há uma razão pela qual a Trindade tem sido desafiada por séculos, e não é porque seja obscura, mas porque é desconfortável. Se Jesus é realmente Deus, isso muda tudo. E se o Espírito Santo é mais do que uma força, se é uma pessoa, então não estamos apenas sendo inspirados, estamos sendo habitados. E esse tipo de verdade exige uma resposta. Um dos erros mais comuns que ouvimos hoje é este: Jesus foi apenas um grande mestre, um profeta, talvez até um anjo, mas não Deus. No entanto, ouça suas próprias palavras, em João, capítulo 8, versículo 58, Jesus diz: Antes que Abraão existisse, eu sou.
Ele não disse eu era, disse eu sou, o mesmo nome que Deus usou na sarça ardente em Êxodo. Não foi uma metáfora, foi uma declaração, e a multidão sabia disso. Por isso, eles tomaram pedras para matá-lo, não porque os confundiu, mas porque ele afirmou ser Javé, o Deus eterno. E após a ressurreição, Tomás, o que duvidava, caiu de joelhos e clamou, Senhor meu e Deus meu, João 20:28. Jesus não o corrigiu, ele recebeu a adoração porque não estava fingindo, nem apontando para outro. Ele é Deus revelado em carne. E quanto ao Espírito Santo? Alguns o consideram um sentimento, uma força, uma eletricidade divina, mas a Bíblia o descreve em termos pessoais. Em João 14:26, diz, e ele vos ensinará todas as coisas. Em Romanos 8:26, ele intercede por nós com gemidos indizíveis. E Efésios 4:30 adverte, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você não pode entristecer a eletricidade, ela não intercede com um sentimento. São ações de uma pessoa divina que sente, guia e ama. Você vê o Espírito Santo como uma pessoa ou como algo menos? E se ele é uma pessoa, o próprio Deus, como isso muda a maneira como você o ouve, lhe fala e o segue? A Trindade não é uma crença opcional, nem uma doutrina avançada, é a própria base da fé cristã. Sem a Trindade, você não tem o verdadeiro Jesus, não tem o verdadeiro Espírito, e não pode conhecer plenamente o Deus que o criou. À primeira vista, a Trindade pode parecer distante, misteriosa, abstrata, um conceito para os estudiosos, não algo que realmente toque sua vida. Mas a verdade é que a Trindade é profundamente pessoal, porque sem o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando em perfeita harmonia, eu não estaria salvo. Vamos voltar ao início, antes do começo do mundo. Em Efésios 1:4, diz, e segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, isto é, o Pai, já movendo-se em amor, planejando a redenção. Colocando seu coração em você antes que você tomasse seu primeiro fôlego. Então, o plano se fez carne, e João 3:16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. O Filho veio, ou Jesus entrou na ruptura deste mundo, viveu perfeitamente, sofreu completamente, morreu voluntariamente. Por quê? Porque o amor do Pai precisava de mais do que palavras, precisava de uma cruz. E a história não terminou aí, e João 16:7 Jesus diz a seus discípulos, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês. Agora, entra o Espírito Santo, enviado pelo Pai, prometido pelo Filho. Ele convence, transforma, consola, vive dentro de você. Sua salvação não é um evento único, é um milagre contínuo, planejado pelo Pai, realizado pelo Filho. Eu Ijo está em eu água y e o Espírito desciende como uma paloma. Um solo Dios, 3 personas, todos trabalhando em perfeita harmonia. 3 personas distintas, pero una sola esencia divina. La cuestión es, como podemos entender esto sin caer en la confusión o en el error? ¿Es esto una contradicción o una revelación? Talvez lo que nos parece impossível se precisamente la forma em que Deus nos invita a confiar em Ele mais profundamente. Habitado por eu Espírito em ti. La planificación fui Deu Padre, la realización fui Deu Hijo y la vivência es Deu Espírito em ti. Um solo Deus, 3 personas distintas, una misión em comum, tu redención. Esta não é solo uma teoria teológica atractiva, sino uma guia espiritual vital. Ao orar, te diriges ao Padre através Deu Hijo, bajo o poder Deu Espírito. Ao adorar, eu Espírito como Eve tu corazón para glorificar ao Hijo, quem te conduz à presencia Deu Padre. Cada aspecto de tu fé, cada oração atendida, cada instante de paz y cada vitória obtenida é esse resultado de la Trinidad actuando em tu vida. No estás solo, ou nunca lo has estado. Desde antes do início de los tiempos, eu Padre, eu Hijo y eu Espírito Santo estavam actuando em tu favor.
La Trinidad no se originou em el Evangelho de Mateo e arrezonaba em las historias mais antiguas de las Escrituras, no em declarações explícitas, sino em indícios silenciosos y elas divinas que aguardavam ser descobertas. Observa com atenção la bendição de Aarón em Números 6, versículos 24 a 26, em que o Senhor te bendiga y te guarde, que o Senhor haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga misericórdia, que o Senhor alce su rostro hacia ti y te dê paz. 3 linhas, 3 ações y nome divino repetido 3 vezes. Por que esta repetição? Por que não expressar-lo uma sola vez? Talvez Deus estava preparando a su pueblo para encontrá-lo em su plenitude. O tabernáculo, estrutura sagrada ordenada por Deus a Moisés. Tinha 3 secções, o átrio exterior para los sacrifícios, o lugar santo para o incienso y o lugar santíssimo, donde habitava a presença divina em silêncio y glória. 3 espacios, 3 níveis de accesso, 3 movimentos que reflegem o sacrifício do Hijo, la intercessão do Espírito y o trono do Padre. Em Gênesis 18, Abraão vê a 3 homens ante o y nos lama Senhor. Que eles eram? Alguns los consideram ángeles, outros creem que foi uma teofania, uma aparição divina em forma triple. Isaías 6 apresenta a visão do profeta, da ángeles que clamam, Santo, Santo, Santo é esse o Senhor de los exércitos, repetindo 3 vezes, como se o cielo mesmo proclamara a plenitude de Deus. Estes não foram meros adornos poéticos ou casualidades, ou foram anticipos, pistas divinas de que o Deus de Israel é esse mais rico, profundo y relacional de lo imaginado. Quando Jesus apareceu, a narrativa estava lista, y las sombras começaram a esclarecer-se. La Trinidad não se quedou em abstrações teológicas, se manifestou em la tierra, caminhou com las personas. Esteban, o primeiro mártir cristiano, leno do Espírito Santo, viu la glória de Deus y a Jesus a su diestra em um momento de sua muerte. Pablo, o apóstolo, escreveu sobre la Trinidad com frequência, como em 2 Coríntios 13, versículo 14, la graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus y la comunhão do Espírito Santo sean com todos vosotros. Não era poesia, descrevia la vida cristiana e arraigada em o amor do Padre. Transformada por la graça do Hijo y sostenida por la presencia do Espírito. Jesus mesmo caminhou em harmonia perfecta com la Trinidad. Se submeteu à vontade do Pai, foi preenchido e guiado pelo Espírito, nunca agiu sozinho nem uma única vez. Essa realidade nos leva a uma reflexão profunda. Se Jesus, que era plenamente Deus, não caminhou sozinho, o que isso diz sobre nossa necessidade do Espírito? Se o Filho dependia do Pai e seguia a orientação do Espírito, quanto mais precisamos nós dessa conexão divina em nossas vidas. O que acontece quando paramos de tentar viver com nossas próprias forças e começamos a viver no ritmo da Trindade? Sejamos honestos. A maioria dos cristãos não acorda pela manhã pensando na Trindade. Pensamos na família, no trabalho, nas lutas. Tentamos orar, manter-nos perto de Deus, mas às vezes parece que estamos falando ao ar, esperando que alguém ouça. Mas o que aconteceria se eu te dissesse que cada parte da tua vida já está envolvida na presença da Trindade? Foste criado pelo Pai, redimido pelo Filho e habitado pelo Espírito Santo. Nunca estás sozinho. Pois aquele que imaginou tua vida, quem pagou por ela e quem agora vive dentro de ti são um e estão contigo. Quando oras, o Espírito te ajuda a falar. Quando peças, o Filho se apresenta como teu advogado. Quando te sentes abandonado, o Pai sussurra, tu és meu. Sem o Espírito, o cristianismo se torna árido, sem poder, mera modificação de comportamento, não transformação. Por isso Paulo escreve em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, andai no Espírito e não satisfazeis os desejos da carne. Não vencemos o pecado tentando com mais força. Caminhamos em comunhão com o Espírito, enraizados no amor do Pai, sustentados pela graça do Filho. Por isso a Trindade importa agora, não apenas num livro de teologia,
mas nas tuas emoções, decisões e relacionamentos. Com qual pessoa da Trindade te sentes mais conectado? E qual ignoraste sem perceber? Muitos fiéis falam com Jesus, mas nunca se dirigem ao Pai. Outros oram ao Pai, mas esquecem que o Espírito vive dentro deles. Alguns abraçam o Espírito, mas não descansam na obra concluída do Filho. A vida cristã nunca foi projetada para ser vivida com apenas um terço de Deus. Foste criado para caminhar com a totalidade de quem Ele é. A Trindade não é apenas uma doutrina, é o ritmo divino no qual foste criado para viver. E uma vez que entras nesse ritmo, não apenas sabes sobre Deus, começas a conhecer a Deus mesmo, pessoalmente, intimamente, poderosamente, porque Ele não está longe. Ele está em ti, ao teu redor, movendo-se através da tua vida, momento a momento. Não dividimos isso em partes, se não lembrares mais nada, lembra-te disto, Deus não está longe. Ele é o Pai que te formou, o Filho que te salvou e o Espírito que caminha contigo agora. Não está dividido ou não está confuso. Ele é um e está contigo. O mistério da Trindade nunca foi projetado para te confundir, foi feito para te convidar a ver que o Deus da Bíblia não é uma força distante, mas uma relação divina, transbordando amor, graça e poder que se estendem até ti. Eis a pergunta: abraçaste o amor do Pai? Rendeste-te ao senhorio do Filho? Deste boas-vindas ao Espírito em cada parte da tua vida? Isto não é apenas teologia, é tua linha de vida. Pois quando caminhamos em sintonia com a Trindade, não estamos apenas crendo na verdade, estamos vivendo-a. É aí que se inicia a autêntica metamorfose.